A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amados, veja só que aqui nós vamos ter um estudo breve chamado, olha que coisa importante, discernindo a afronta. Aquele que é corpo de Cristo, ele pensa de forma corporativa. Ele não vai no culto apenas buscar bênção para si mesmo, mas ele sabe que ele representa o Senhor. Davi aqui sentiu as dores de Deus. Ele se doeu por Deus. Aquele gigante estava afrontando o exército de Israel e o Deus de Israel. Todas as pessoas pensavam em si mesma na hora de fugir desse gigante e se esconder, pensando em si próprio. Mas Davi pensou: esse gigante é incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Deus não está com ele. Foi a mesma coisa que Josué e Caleb disseram: olha, esse povo que está na terra prometida, o amparo deles se foi, Deus não está com eles, Deus está conosco. Essa percepção de que Deus está conosco foi perdida na queda de Adão e Eva. Só é resgatada, restituída por aqueles que andam com Deus. À medida que você começa a buscar a Deus, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo e meditar na palavra de Deus, vai sendo restituído, devolvido a percepção de que Deus está com você, de que Deus opera na sua vida e de que você faz parte da família de Deus. Essa revelação, ela vem pelo Espírito Santo. Como disse Jesus para Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas foi meu Pai que está no céu. Essa revelação, ela é com certeza a libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Assim como a mentira enganou Adão e Eva, pois a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Assim, vemos que Deus não criou o homem para ter medo, mas para ter fé, para ter comunhão com Deus. Isto mostra a escravidão e a cegueira. E 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o trabalho do diabo é cegar, é enganar, é limitar, tolher o homem. Mas o trabalho do Espírito Santo é nos levar à plenitude, é nos levar a uma vida boa, perfeita e agradável e usufruir essa vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a glória do Senhor. O que nós estamos vendo aqui é que Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele realmente tinha um senso diferente. Ele era um homem que, como poucos nessa terra. Nós podemos ver isso em Elias, quando ele disse: Deus manifesta agora para que eles saibam que é um Deus em Israel. Vejam que eles lutavam as lutas de Deus, até o nome Israel lutando junto com Deus, lutando com Deus. Então, quando uma pessoa toma a causa de Deus e luta em nome de Deus, ela é uma pessoa rara. Nós vemos que Moisés, ele viu o povo de Deus escravizado no Egito, e aquilo doeu nele porque era o povo de Deus. Olha, um Moisés, um José no Egito, um Davi, um Abraão, são sempre poucas pessoas que discernem o sentido da vida. Nós falamos também de Josué e Caleb. São pessoas que discernem que Deus deve ser honrado. Nós somos feitos para honrar a Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos chamados para manifestar as grandezas de Deus. E aqui Davi está dizendo: quem é este incircunciso? E assim o gigante que estava afrontando agora recebeu um representante de Deus na terra. Coisa maravilhosa, né? O Salmo 115:16, que o céu são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus opera através de homens que andam com Deus, conhecem o coração de Deus e o propósito de Deus, e aí vai. Você veja que Moisés foi lutar as pelejas de Deus diante de Faraó, mas ele não foi religiosamente, com dúvida, com medo. Não. Deus disse: olha, você vai, e a palavra que sai da sua boca vai ser lei, vai ser ordem. Você vai como governador, como dominador. Porque quando Deus criou o homem, lá em Gênesis do 26, capítulo 1, versículo 26 a 28, Deus diz: eu criei o homem para que tenha imagem e semelhança com Deus e domínio. Então aí Moisés vai, mas ele vai em nome de Deus, na unção de Deus, com a presença de Deus, com a força de Deus, com os sinais e milagres de Deus. É assim que um representante deve ir. Não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Nós podemos ver que todos esses que realmente
foram em nome de Deus, aqui no caso de Davi, ou de Elias, ou de, nós falamos Caleb, Isaac e Caleb, né? Essas pessoas, elas vão lutar as batalhas do Senhor, contando com o favor, a graça, a presença do Senhor. Elas não vão sozinhas, o próprio Senhor as inspira, as envia e faz próspero o seu caminho. Aqui, logo após ele tomar essa decisão, o seu irmão que tinha inveja dele, o seu irmão Eliabe, que não foi escolhido quando Davi foi escolhido, veja como Deus conhece, veja como Deus realmente conhece, olha aqui, no versículo 28, ele tinha inveja de Davi, por isso ele quis fazer Davi se sentir pequeno. Eliabe disse assim: por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração. Então, aquilo que ele estava vendo em Davi não era Davi, Deus não viu isso em Davi. Na verdade, Eliabe estava vendo Davi como ele era. Geralmente as pessoas malignas, elas veem mal em tudo, mas elas veem com as óticas do seu próprio coração sujo. Como aquela mulher que olha para o vizinho e vê a roupa suja do vizinho, mas é a janela dela que está mofada, embolorada. Então a pessoa não vê a outra como a outra é, não vê virtude na outra, porque não tem virtude em si própria. Então fica vendo defeito nos outros que está no seu próprio coração. Por isso que devemos ter misericórdia dos defeitos alheios. A palavra de Deus diz que com o juízo que nós julgarmos, seremos julgados, né? Então aqui está a síndrome da janela suja. Você vê nos outros segundo o seu próprio coração. Tito capítulo 1, versículo 15, né? O que nós vemos, amados, aqui é que Davi, ele se desviou dessa afronta, não entrou no jogo do inimigo, não ficou magoado, porque assim Deus poderia continuar operando na vida dele. Não adianta você ficar parado quando as pessoas começarem a te criticar, tacar pedra, julgar o teu ministério. É Deus que te chamou. Faça o que Deus te mandou e deleta isso aí. Faz como Paulo pegou aquela cobra, aquela serpente que mordeu e jogou no fogo. Vamos mudar de assunto e vamos orar pelas pessoas na ilha. O que precisamos compreender é que Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado e Deus é o nosso único, realmente, que está nos observando, nossa única plateia. Aqui Davi disse no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. E aí ele diz no versículo 36, o Senhor me livrou no passado do urso, do leão, eu tenho realmente experiência com Deus. Ele diz, Deus me livrará também desse gigante incircunciso. E quem é incircunciso não tem aliança, é ilegal. O diabo é ilegal, amados. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário e já venceu todo o pecado, amém? Agora, nós vemos que ele age por causa da legalidade do pecado não confessado, não arrependido. As pessoas estão na carne, por isso o inimigo aproveita. É o alimento da serpente, o pó é a carne, né? O homem veio ao pó voltará. A obra da carne, não coberta com o sangue de Jesus, um coração que não está arrependido, tudo ali está contaminado, né? Mas quando a pessoa se arrepende e confessa, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. A legalidade é quebrada porque Jesus na cruz cravou tudo que era contrário, toda a condenação, né? Ele cravou na cruz e nos fez em Cristo justificados. O sangue fala por nós diante de Deus. E o sangue fala que nós somos perdoados, salvos, aceitos por Deus. E ali, Davi diz em 1 Samuel 17, versículo 48, 17, 47, ele diz assim, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então Davi estava sentindo as dores de Deus, batalhando junto com Deus, e para a glória de Deus. Ele não estava procurando fama para si, nem fazendo algo pessoal, se promovendo. O que ele estava fazendo era trazer glória para o Senhor, honrar ao Senhor e desonrar aquele que estava afrontando a Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus. Que coisa tremenda esta revelação. Muitos cristãos não têm essa revelação. Amado, Jesus na cruz levou todas as enfermidades. Em Isaías 53, o versículo 4 e 5, diz que ele levou não apenas o pecado, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou tudo que nos tira a paz. Depois nós podemos ver esses versículos, depois lá em Mateus, você pode ver que esses versículos são aplicados para a cura física, onde Jesus curou alguns enfermos e disse para que se cumprisse Isaías 53. Então não é apenas a enfermidade do pecado, a legalidade do pecado, mas ele está falando de cura física, porque Deus não criou o homem doente. Isso aí veio após a queda.
Os efeitos da queda, a terra foi amaldiçoada e começou a produzir escassez, aí vem a dívida, vem a falta de pão, vem o desemprego, né? A crise, tudo isso é efeito da queda. Deus criou um jardim da abundância, nunca haveria falta. Deus não é o Deus da falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,13 diz: Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim, e versículo 8 também, que Deus nos dará sempre, em tudo, de forma transbordante, para que possamos ser generosos em toda boa obra. Então Jesus quebrou na cruz tudo que nos tira a paz, ou seja, a escassez, que o homem foi feito para a abundância. Tirou também a angústia, porque lá no Getsemane ele sentiu angústia e pavor. E depois em 2 Coríntios ele diz, olha, como atribulados, mas não angustiados. Então a angústia veio depois. Pode ver que Deus criou o homem com paz, com alegria, comunhão com Deus, né? Administrando aquela abundância, compartilhando uns com os outros. Assim era a vida que Deus criou para Adão e foi perdida. Mas Jesus resgata, e já começou agora e vai até o paraíso. Podemos ver que é um processo. E nessa vida Jesus levou, então, lá na cruz, com as suas pisaduras das enfermidades, levou angústia quando ele sentiu pavor, que ele chegou a suar gotas de sangue. Como vimos, ele levou a enfermidade e também levou a morte, levou a condenação pelo pecado, o domínio do pecado, nos deu a unção do Espírito Santo. Você põe a mão sobre as pessoas, elas falam línguas celestiais, elas ficam fortes espiritualmente, elas, então, nessa nova natureza que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios diz lá 5,17, e também 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que recebemos uma nova natureza e já escapamos das coisas deste mundo, dos pecados. E Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. A palavra de Deus mostra claramente que, andando no Espírito, nós não cumprimos os desejos da carne, lá em Gálatas 5,16. Então ele nos fez vencer a escassez, a angústia, ele nos fez vencer a doença, e também nos fez vencer lá na cruz do Calvário o domínio do pecado, que é agora poder andar no Espírito e glorificar ao Senhor, vencendo a carne e o mundo do diabo. Uma igreja não misturada com mundanismo, carnalidade, mas uma igreja santificada pela graça, não pela culpa ou pelo esforço, mas pela graça. O que vemos então é que Davi discerniu que aquele gigante ele era ilegal, ele estava afrontando o Senhor, o exército do Senhor, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, e ele foi para cima. Que coisa linda, né, irmãos? E nós precisamos discernir a afronta, que tudo aquilo que Jesus levou na cruz do Calvário, ele levou na cruz do Calvário a escassez, ele levou na cruz do Calvário a angústia, a doença, e levou na cruz do Calvário o domínio do pecado, os vícios, a carnalidade. Ele levou, ele nos fez livres. O Filho nos libertou verdadeiramente. E quando nós discernimos que isso é ilegal, porque Jesus já venceu por nós, e isso continua, o diabo continua agindo pela ignorância dos povos. O povo está sendo destruído, sendo que pode ser livre, porque não conhece Jesus ainda e não recebeu o Espírito Santo. Por isso, nós não podemos ver que os efeitos da queda como algo natural. Saul via como algo natural, aquele gigante atacando, e se escondia, temia se fazer de vítima, mas Davi discerniu que aquilo ali era ilegal. Ele era um incircunciso, ele era um derrotado. Deus estava com Davi. Agora, quem discerne a afronta, faz isso aí que Davi fez. Ele não diz, olha, estou sendo atacado pela dor, estou sendo atacado pela doença, algo pessoal. Não, eu sou o corpo de Cristo, você que é o templo do Espírito Santo. Quem está sendo afrontado não é só o meu corpo, não é algo individual. Deus enviou Jesus que levou a enfermidade. Eu vou para cima dessa enfermidade no nome do Senhor. Eu vou tirar a afronta. Eu vou agora exercer juízo e vingança sobre essa dor e essa doença, porque Jesus na cruz já venceu. Em Deuteronômio 33 ele diz assim, eu já venci. Eu já destruí o mal, agora vai lá e destrói-o. Esse ligar na terra, esse destruir na terra, porque Deus já destruiu no céu, é um mandamento. Então, isso não é só para os primeiros discípulos. Muitos falam assim, quando morreu o último apóstolo, acabou os sinais, as libertações, as curas. Irmãos, essa doutrina veio do inferno, veio do quinto dos infernos. Não tem nenhum versículo da cessação dos dons. Na verdade, muito pelo contrário. Em Atos capítulo 2, o Senhor diz assim, essas promessas
aqui em Atos 2,39, são para nós e todos aqueles que o Senhor chamar. Então, quando Jesus chamava os seus discípulos de curar enfermos, né, expulsar demônios, você vai pôr a mão sobre as pessoas, elas vão ficar cheias do Espírito Santo, vai falar em línguas celestiais, vão vencer a carne, o mundo do diabo, precisa gerar um povo cheio do Espírito Santo. Isso aí não era só para o primeiro século, isso aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Então o evangelho de poder hoje é o mesmo. Deus continua curando enfermos porque continua nascendo enfermos. Deus continua libertando pessoas de demônios porque as pessoas ficam endemoniadas em todas as eras. Então o poder de Deus é necessário em todas as eras. Não é porque fechou o cano das escrituras que alguém vai ficar endemoniado e Jesus não vai libertá-lo. Isso é um absurdo pensar assim. É uma doutrina diabólica que foi engendrada e criada no quinto dos infernos. Nós sabemos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de poder em todas as eras. Então Jesus na cruz ele dá um veredito. Lá em João 19:30 ele diz: está consumado, ou seja, eu paguei para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, prósperos, saudáveis, que vocês possam ser canal de bênção, que vocês possam prevalecer em tudo que vocês fizerem, serão bem-sucedidos, conduzidos em triunfo sempre. Então ele deu um veredito na cruz do Calvário, acabou. O que Adão fez e o diabo teve legalidade, agora eu quebro essa legalidade, eu pego todo o domínio e todo o poder e derramo sobre a minha igreja. Lucas 10, 19 e 20. O que vemos então que Jesus dá um veredito na cruz do Calvário. Vocês estão curados. Vocês estão agora cheios do Espírito Santo. É assim que eu vejo vocês. Vocês estão agora com a provisão, todas as promessas. 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz que todas as promessas que estão na Bíblia aí tem em Cristo o sim e o amém da parte de Deus. O que vemos é que Deus dá um veredito, que acabou o império da doença, o império da angústia, o império da dívida, o império da escravidão do pecado. Ele mostra isso claramente, isso é um veredito. Agora nós, como corpo de Cristo, vamos executar a vingança. Em João 16, do 7 ao 11, diz que o Espírito Santo, uma das atribuições dele, seria a justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então agora nós vamos executar o veredito. Jesus na cruz do Calvário conquistou para nós uma vida abundante. E agora nós, como corpo de Cristo, nós vamos manifestar os efeitos dessa vitória. Quando nós colocamos a mão sobre o enfermo e dizemos: em nome de Jesus seja curado. Como Pedro disse: olha, o que eu tenho recebido, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava manifestando os efeitos do Calvário sobre os efeitos da queda. Então executar o veredito. Então na cruz do Calvário teve o veredito. Vocês estão curados, vocês estão livres, eu já paguei para que Deus salve vocês, cure vocês, liberte vocês, já paguei. Então agora nós vamos executar. Veja bem, em Colossenses 2, 14 e 15, vemos que a executar aquilo que foi declarado, porque na cruz do Calvário Jesus cravou toda a condenação, toda a dívida contra nós. Ele declarou: você é inocente, perdoado, salvo, curado nele, através da fé dele. Não é esconder pecado, brincar com o pecado. Se você não sujeitar a Deus, Tiago 4,6 diz: você não vai poder resistir o diabo. Os filhos de Seva disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai capeta. O capeta foi para cima dele e prevaleceu. Então isso que eu estou falando é para as pessoas que temem a Deus, estão confessando pecado, não andando embaixo de culpa, mas um coração humilde, temente, procurando realmente viver para Deus, para a glória de Deus, aí vai funcionar. Agora a pessoa que brinca com o pecado, que tem uma vida meia boca e não quer se arrepender, aí ela vai ter que se arrepender primeiro, se sujeitar a Deus para poder executar as declarações de Cristo a favor dela, porque enquanto ela não for firme com o Senhor, o inimigo engana ela. O inimigo diz que ela ainda é escrava, que ela não merece, mas toda indignidade é uma afronta ao sangue de Jesus. Se Jesus morreu para que eu seja declarado justo, filho, herdeiro, né? Se o sangue de Jesus é para transformar pecadores em santos e eu me sinto indigno, eu estou afrontando o sangue de Jesus. Porque nós temos ousadia para chegar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus diante do Pai. Por quê? Porque o sangue de Jesus pagou para que eu seja curado, salvo, próspero, cheio do Espírito Santo. Jesus pagou. Agora, como é que ele paga e eu continuo dizendo: eu sou sujo, chamando de imundo aquilo que Deus purificou? Como é que eu digo: eu não mereço, mas Jesus derramou todas as bênçãos pelos méritos dele. Então, em Cristo, eu recebo. Não é pelos meus méritos pessoais, porque ninguém merece nada no seu inferno, né? Então, Efésios 3,10 diz que Deus, através da igreja, manifesta os seus juízos, declara diante de principados e potestades. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que foi declarado, o seu veredito declarado, agora é executado por pessoas cheias do Espírito Santo.
Em Daniel 7,10 diz que se abrem os livros na corte celestial. Lá os livros estão todos escritos. E o Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos. Deus tem um desígnio para você, né? Muito formosa é tua herança em Cristo. Deus tem pensamentos de paz e de bem. Jeremias 29. Você pode ler lá do 11 até o 13 sobre se buscar e saber que Deus tem um bom futuro para você em Cristo. Então Isaías 61, versículo 2, diz que o Senhor iria exercer a vingança. É claro que a vingança total será na volta do Senhor Jesus Cristo, onde a besta, o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no inferno. Tá certo. Mas essa vingança contra as obras que Jesus já destruiu na cruz do Calvário é agora. Quando nós destruímos a enfermidade, a depressão, arrancamos o demônio das pessoas e colocamos as mãos onde tudo está dando errado, aquela urucubaca, tudo dando errado, e a pessoa começa a prosperar, e onde estava tendo falta e Pedro passou a noite inteira, não pescou nada, Jesus pôs a mão e começou a prosperar, isso aí é a vingança, isso aí é tirar o diabo que está agindo, né? O mundo jaz no maligno desde a queda, e colocar na mão do Senhor. Nós entregamos, confiamos e Ele confirma. Marcos 16:20 diz que Ele confirma. O que vemos a participação do Senhor naqueles que creem e manifestam a fé. Quando os discípulos disseram, Jesus, acorda, o barco está afundando. Ele falou, vocês não têm fé? A fé que eu estou falando no Novo Testamento, ele diz em Marcos 11:23-24 também, é crer no coração e dizer com a boca. Isso está em Romanos 10, do 8 ao 10. Vemos então que a fé do Novo Testamento, a fé do tipo de Deus, é aquela que você vai alimentando, enchendo o seu coração do tesouro da palavra. E quando o coração transbordar, vai sair pela boca. Junto com as suas palavras vai sair a unção que está nessa palavra. Você colocou a tua palavra no coração, guardou a palavra no coração. A palavra tem unção, vai enchendo. A palavra tem unção, vai enchendo. Quando enche de unção o teu coração e você fala, junto com a sua palavra sai o quê? A unção, transborda. São atos de justiça, né? A palavra na boca do sábio ela é medicina. Então Jesus em Atos 10:38, ele tinha uma fé agressiva contra as trevas, contra os efeitos da queda. Ele com poder e cheio do Espírito Santo, ele desfazia as obras do diabo. E nós podemos ver que Jesus é o nosso modelo. Ele diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Então ele passava onde tinha um doente, ele libertava. Onde tinha um endemoniado, ele libertava. Aonde tinha falta, ele fazia sobrar 12 cestos cheios. Aonde tinha pecadores, eles se arrependiam, se convertiam e seguiam Jesus até o fim. Coisa linda, irmãos. Oh, glória a Deus. Mas nós não devemos ser brecha, tá bom? Tomar a graça e o dom da justiça. Romanos 5:17. Vão reinar em vida. Quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, não brincando com o pecado, não escondendo o pecado, estamos na unção e direção do Espírito Santo. Cada vez mais, é um processo. O que nós vamos ver é o que, amados? O que nós vamos ver é o quê? Que nós vamos ter a mente renovada para perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a vontade de Deus não é doença, a vontade de Deus não é a dívida, a vontade de Deus não é a angústia, o domínio do pecado. Só entende isso quem renova sua mente, mano. O mundo acha isso normal, natural. Saul achava normal o gigante lá afrontar, isso é a vontade de Deus, isso aí não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. E aí a pessoa fica nessa aí. Entendeu? Achando que é Deus que mandou o gigante para matar ele. Mas Davi, que discernia Deus, andava com Deus, conhecia o coração de Deus, sabia que Deus estava com ele, não com o gigante, e que aquele gigante estava agindo contra a vontade de Deus. Assim como Moisés discerniu que Faraó estava agindo contra a vontade de Deus. Assim como Jesus discerniu aquele vento e aquela tempestade estava agindo contra a vontade de Deus. Por isso repreendeu. Se fosse a vontade de Deus, ele não ia repreender, ele dizia, é a vontade do Pai, vamos afundar. Quando ele viu a febre na sogra de Pedro, ele não disse, é a vontade do meu Pai, tudo é vontade do meu Pai, nada acontece se não for vontade do Pai. Nada acontece se não é vontade do Pai na vida daqueles que eu amo, diz Romanos 8. No mundo não, no mundo aí o diabo está matando, roubando, destruindo, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus a fome, a peste, a praga. Isso aí foi porque Adão desobedeceu a Deus e entrou o diabo em ação. Se é o diabo matando, roubando, destruindo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância, certo? Não só aqui, Marcos 10:30, mas na vida eterna também. Vemos então que aqueles que andam com Deus vão começar a discernir que a vontade de Deus é curar o enfermo, é libertar o cativo, é prosperar o endividado, é levar o pecador ao arrependimento, à santificação, a ser cheio do Espírito Santo. Aquele que anda com Deus vai discernir. E aí ele vai ver que essas coisas que Jesus colocou fim, colocou ponto final no cruz do Calvário, está consumado, tetelestai, quer dizer, está pago, está quitado, não deve nada. Agora você tem crédito diante de Deus em Cristo, pelo sangue de Jesus, que fala em teu favor diante do Pai. Ó, eu paguei, Pai, para que ele seja curado. Ó, Pai, eu paguei para que ele seja cheio do Espírito Santo e próspero. Então, quando nós compreendemos o tetelestai, João 19,
30, que é uma transação legal. Jesus deu a terra para Adão, Adão entregou para o inimigo tinha direito legal por causa da entrega de Adão. Jesus vem como homem, porque a terra Deus deu ao filho dos homens, e ele como homem venceu, derramou seu sangue puro, pagou pelo pecado daquele que crer nele. Agora o diabo é ilegal. O diabo só age na ilegalidade porque as pessoas são ignorantes, porque as pessoas pecam, não se arrependem, não confessam, não cobrem com o sangue de Jesus. Então o diabo tem legalidade. Mas em 1 João 9, se nós confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos perdoa e purifica. Quando ele purifica, os espíritos imundos não entram. Por exemplo, se tiver um terreno baldio com um monte de coisa podre, as moscas vão lá. O nome do diabo é Beelzebul, príncipe das moscas, né? Da imundícia, veja só. O diabo é espírito imundo, né? Então ele gosta da imundícia. Agora, se você limpar aquele terreno baldio lá, as moscas não vão lá, porque não tem nada para elas. Assim, quando o sangue de Jesus nos purifica, o diabo não quer, ele foge. Quando nós somos luz, amados, a luz nossa vai crescendo. Provérbios 4:18. Chega uma hora que a luz fica tão forte em nós que o diabo foge de nós. Você já notou quão poucos são aqueles que, andando com Deus, discernem a afronta e tomam as coisas de Deus como suas? Que coisa linda, né, irmãos? Cada geração são os amigos de Deus. Os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos. O mundo pensa de forma individualista, né? Saul se escondia do gigante, temendo por sua vida. Mas Davi discerniu que aquilo era uma batalha contra o nome de Deus, o povo de Deus, a palavra e as promessas de Deus. Assim como fez Josué e Caleb no deserto. Eles disseram, não, Deus falou, Deus está conosco. E a coisa bonita, irmãos, quando nós renovamos a nossa mente e discernimos as afrontas, nós vamos para cima, não com oração com açúcar, não vamos diante de Deus dizendo, Deus, se o Senhor quiser. Quando Moisés começou a falar muito com Deus, disse, ei, por que você está falando comigo? Levante-se e fale com o mar. Entende? Há momentos em que quem anda com Deus vai discernir que há momentos para falar com Deus e há momentos para falar em nome de Deus com as circunstâncias, né? Jesus falava com a febre, tudo tem ouvidos, tudo que se move, Deus deu o governo para Adão. Esse governo foi para o inimigo lá, quando ele tenta Jesus, diz, olha, todos os reinos me foram entregues. Mas Jesus retoma isso, ele diz, todo o poder me foi dado, ele venceu com o seu sangue. E devolve essa autoridade àqueles que creem, que andam com ele em temor humilde e que vivem para a glória dele. Essas pessoas são raras e preciosas. Elas discernem as afrontas e oram, né, como embaixadores celestiais, como boca de Deus, né, aquele que fala a verdade, manifesta a justiça de Deus, Provérbios 12:17. Essas pessoas, elas têm fé, mas uma fé de Deus contra os efeitos da queda. 2 Coríntios 4:13 diz, nós temos esse espírito de fé, por isso nós falamos. E essa fé, só quem anda com Deus. Quem não anda com Deus não discerne isso. Quem não anda com Deus, Deus não está conosco. É a vontade de Deus. Sabe, fica confuso. Não tem a mente renovada, ainda está na frequência do engano. Ainda está na frequência da serpente, a serpente engana. Quem tem a sua mente renovada, discerne. Só que de ninguém é discernido. Esse tipo de pessoa vai ser julgado como bruxo, como quem manda em Deus, como quem quer ser soberbo e tomar o lugar de Deus, quando na verdade não fomos nós que escolhemos ser representantes de Deus nessa terra, foi Ele. Foi Ele que nos ungiu, nos enviou falar em nome dEle como embaixador celestial. Foi Ele que disse, olha, eu vou ungir vocês com o Espírito Santo para que vocês façam essas obras. Então o mundo de um modo geral vai ver com suspeita. As pessoas que realmente tiverem essa fé e destruir os efeitos do Calvário, da queda, né? Os efeitos do Calvário sobre os efeitos da queda, essas pessoas serão vistas como loucas, fanáticas, como pessoas que estão com um pensamento positivo. Toda essa, vamos chamar de pessoas que estão sendo arrogantes, soberbas, mas na verdade elas só estão sendo humildes, porque estão fazendo o que Pedro, João e Tiago fizeram. Curando enfermos, expulsando demônios, pondo a mão sobre as pessoas, elas ficando cheias do Espírito Santo, orando para as pessoas, o mal vai sair, a dívida vai sair, a angústia vai sair, né, a depressão, e as pessoas ficarão abençoadas, porque Jesus morreu e Ele nos deu essa comissão. Foi Ele que nos ungiu, foi Ele que nos enviou, e é Ele que nos dá essa sabedoria para discernir a afronta, que tudo que é contrário ao que Jesus venceu na cruz do Calvário é obra do diabo, é ataque das trevas, não é a vontade de Deus. Não é Deus trabalhando, é o diabo. Quem anda com Deus discerne isso. Jesus discernia isso.
Esse homem é diferente. Os fariseus, eles ficam alisando os enfermos. Jesus olha e diz, ó, um demônio na costa, essa mulher, saia. Olha, essa pessoa está cega, enxergue. Jesus era diferente. Ele discernia aquilo como um ataque das trevas. Já os fariseus diziam, não, é vontade de Deus. Essa pessoa pecou, ela merece. Mas Jesus disse, se você se arrepender, o Pai perdoa e você pode ser curado. Você pode ser liberto. Coisa tremenda, né, amados? Um grande abraço. Medita nessa palavra. E que ela possa falar mais ao seu coração aquilo que eu não falei aqui, em nome do Senhor.